Jesus, nesse momento de grande tristeza, ele chamou seus amigos para ir com ele, depois ele abriu o coração para com os amigos, mas também Jesus, ele orou. E não somente orou, mas ele chamou outros para orar com ele, ou por ele, no momento de tristeza, no momento de dificuldade emocional. Sabe, irmãos, quando outros oram por você e com você, eles também entram na batalha que você está sofrendo, ou batalhando, né? Eles também entram na batalha, você não vai estar sozinho ou sozinha. O Senhor Jesus disse o seguinte para eles: fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo, ou seja, estava convidando-os a orar com ele. Sabe, quando alguém abre o coração para você com relação à depressão ou qualquer outro sentimento emocional, o que essa pessoa quer no fundo é que você lute com ela para que ela possa vencer de alguma forma. Você ore com ela. Era muito comum, desde a ressurreição de Jesus, que as pessoas se reunissem para orar juntas. E essa prática de se reunir para orar junto é uma prática que existe até hoje nas igrejas evangélicas e cristãs. Se reunir para orar juntos. Desde quando Jesus foi crucificado e ressuscitou e etc., as pessoas, a igreja se reúne para orar juntos. Todos eles se reuniam sempre em oração. Eram as mulheres, Maria, nós vemos lá no início, Maria, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, os discípulos e outros, se reunindo para orar juntos. Atos 1,14 mostra isso. Não existe nada na palavra de Deus, irmãos, vale ressaltar aqui, que diz que a oração em conjunto é mais ou menos poderosa. Não existe nada. Mas é evidente, e existe sim na palavra de Deus, e nós olhamos hoje, que a oração do justo é muito eficaz. E também é evidente, porque a palavra de Deus diz que quando a igreja do Senhor está reunida, Ele se faz presente passeando no meio dela. Então nós não precisamos duvidar da eficácia da oração, principalmente em conjunto, né? Todos em um só pensamento, em uma só voz, orando e pedindo ao Senhor, naquele momento, tendo a mesma concordância, naquele momento. É lógico, se eu estou passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, um problema emocional, por uma doença, seja lá o que for, um dos melhores caminhos é pedir oração, pedir ajuda. Irmãos, olha, aqui é uma prática nossa, todas as nossas reuniões, todas não, né, de quinta-feira não, quarta-feira, domingo, as pessoas pedem orações. Muitas vezes pedem orações por outros, porque outras pessoas vêm e pedem orações, olha, orem por mim lá e tudo mais. Mas, irmãos, a oração ela precisa ser realizada, ela precisa ser pedida. Nós precisamos abrir as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas em oração. Nós lemos aqui em Tiago agora há pouco, e a oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Eu estou com um problema emocional, não importa se esse problema emocional é classificado como doença ou não é, eu não quero saber disso, isso não é um problema teológico. A questão teológica aqui é que a oração pode te abençoar a se libertar do seu problema emocional. Essa é a questão teológica. O texto diz: a oração da fé curará o doente e o Senhor o levantará. Se alguém pode nos levantar de um problema emocional, este é o Senhor. E levantar, muitas vezes, pode não ser cura. E aí eu vou falar disso sobre uma outra oportunidade.
E o texto continua: e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Por quê? O Senhor colocou isso aqui. Isso aqui é extremamente importante, irmãos. Eu não quero que vocês simplesmente saiam daqui pensando: ah, legal, que pregação humanista, aqui não tem nada de humanismo. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que se houver cometido pecado, ele será perdoado, é que o pecado é a raiz de todos os males da humanidade. Por que você tem problemas emocionais? Por causa do pecado que está em todos nós. Nós ainda não fomos glorificados para o Senhor. Ninguém aqui é 100% santo e espiritual ou espírito. Estou vendo um monte de carcaça aqui. Então, o Senhor ele colocou isso de uma maneira maravilhosa. Por quê? Para que haja cura, antes de mais nada, peça perdão pelos seus pecados. Para que haja cura das suas emoções, analise as suas emoções, volte-se para si mesmo. Olha que coisa redundante, né? Olhe para dentro de você, perceba o quão ruim e miserável nós somos na presença de Deus. E peça perdão pelos seus pecados. Esse é o primeiro passo, irmão. Sem isso a cura do Senhor não vem. E o texto continua: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A cura está relacionada sim com confissão de pecados. A ação do Senhor está relacionada com a confissão de pecados. Eu poderia sair daqui falando para você o seguinte: olha, chega lá na sua casa, você é vitorioso, você é grandioso, você é filho do rei, então você é um príncipe, e se o rei morrer, você vai ser rei. Você é isso, você é aquilo, então vai lá e decrete que não vai ter mais. Vai lá e exija que não vai ter mais. E não sei o que. Não, o que eu quero é que você olhe para si mesmo e peça perdão de seus pecados e creia que o Senhor vai te levantar. Jesus sabia que a oração era a arma, e é a melhor arma para restaurar o ânimo de uma pessoa. Por isso que ele foi orar. Ele não foi para o bar encher a cara. Ele não chamou os amigos dele e foi para o bar encher a cara. Ele foi orar, porque ele sabia que era estar próximo de Deus, era estar junto de Deus, em oração, que ele poderia vencer a sua alegria. Vencer a sua tristeza, perdão. Texto de 26, Mateus 26, 39 diz: prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ele não só pediu para que vigiassem com ele, mas ele também orou. Ele não ficou de braços cruzados. Ele também se derramou na presença de Deus. O salmista também fez isso. O salmista lá em Salmo 118, 5, disse o seguinte: na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O que o salmista fez quando ele estava totalmente angustiado? Quando ele olhava para um lado e não via ninguém, quando olhava para o outro não via ninguém, quando estava sozinho, como vi disse semana passada, o que o salmista fez? Orou ao Senhor. Por isso eu digo da importância de você ter momentos sozinho com Deus. Momento íntimo com Deus. O momento íntimo com Deus é terapêutico, irmãos. Em momentos íntimos com Deus, você vai pedir perdão pelos seus pecados, vai abrir o seu coração para Deus, e nesse momento sim, Ele vai curar, Ele vai nos perdoar os pecados, Ele vai curar o nosso íntimo, o Espírito Santo vai atuar. Jesus demonstrou uma intimidade muito bacana com Deus aqui, né? Lógico, Ele e o Pai eram um, não é verdade? Mas quando Ele orou para com Deus aqui, Ele disse Abba, e aí então Ele continuou.
a sua oração. Jesus, ele tinha essa intimidade com Deus, ele chamava Deus de paizinho, então ele conversava com Deus, ele abria o coração para Deus. É o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos fazer. Se você observar a oração de Jesus, que é o nosso modelo de vida, presta atenção, você que está aí na sua casa também, o nosso modelo de vida não é o cara que ganhou likes na internet. O nosso modelo de vida não é a atriz que está fazendo não sei o que na TV. O nosso modelo de vida não são as pessoas da mídia. O nosso modelo de vida é Jesus Cristo. Esse não vai te decepcionar. Se você observar bem a oração de Jesus, eu acho que é uma oração que serve de modelo para todos nós, ele não exigiu nada de Deus. Alguém encontrou alguma exigência de Jesus aí? No texto? Ah, Deus, eu exijo que passe de mim esse cálice. Ah, então, você deve ter encontrado aí, Paulinho, nessa passagem, Jesus decretando o cálice indo embora. Ah, Deus, eu decreto agora que esse cálice vai embora. Não quero esse cálice, está decretado agora. Foi assim que Jesus orou? Eu decreto não receber esse cálice, Deus. É, porque decretar é determinar. Isso que significa decretar. Ou dar ordem, mandar, ordenar, é isso que significa decretar. Ah, mas será, pastor? Abra o dicionário em português e veja, pessoal, o que significa decretar. Aí eu pergunto para todo mundo que vai me ouvir, criatura que não passa de pó, que foi criada nas mãos de Deus, quem é você para mandar em Deus em alguma coisa? Quem somos nós? Para decretar Deus para fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, vamos parar de arrogância, gente. Vamos parar de arrogância. Nós estamos que nem os homens lá de Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Estamos iguaizinhos. Também não vi Jesus profetizar nada, porque se Jesus tivesse profetizado, ia se cumprir, porque ele podia. Ah, eu profetizo que esse cálice não chega até mim. Jesus não fez isso. Porque se ele, irmãos, se Jesus tivesse falado isso, ia dar ruim tudo. Ia dar ruim tudo. Porque profetizar é dizer algo que vai acontecer, quando vem da parte de Deus. E Jesus também não tomou posse de nada. Jesus, eu tomo, paizinho, ou pai, Aba, né, como ele diz, Aba, eu tomo posse agora, do livramento deste cálice. Não, a oração de Jesus foi, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ah, irmãos, parece que as pessoas se esqueceram de orar dessa forma hoje em dia. E aí as pessoas acham que podem ter tudo, que querem tudo, que têm direito de tudo, e aí quando não tem, ficam dodói emocionalmente. Ficam abaladas emocionalmente, porque não tem aquilo que Deus prometeu em dar. Quem disse que Deus prometeu em dar? É você que profetizou, você que determinou, você que fez isso, fez aquilo. Deus não fez nada. Então ele volta a falar com seus amigos, com seus discípulos. Então voltou aos seus discípulos, versículo 40, e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo por 1 hora? Perguntou Jesus para Pedro. Estavam tirando um ronco. Irmãos, isso que aconteceu aqui não descredibiliza nada das ações que Cristo cometeu anteriormente, que Cristo fez anteriormente. Ter chamado os amigos, ter abrido o coração, aberto, aliás, o coração para eles, não descredencia nada. E aí no versículo 41 vem um versículo muito interessante, e às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas aqui. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Tem muita gente que pega e fala assim, a carne é fraca para o pecado, a carne é fraca. Isso também é verdade, a carne é fraca para o pecado mesmo. Nós pecamos porque estamos na raiz desse pecado. O dia que nós formos glorificados com o Senhor, deixaremos de pecar, e aí vai ser só alegria. Mas esse texto aqui não está falando disso, esse texto aqui está falando das limitações do corpo. Porque o contexto todo aqui não é tratativa de pecado. Não tem nada a ver com tratativa de pecado. O contexto aqui é outra coisa. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O contexto aqui é oração mesmo, é vida espiritual, é estar com Deus. E aí quando ele fala, o espírito está pronto, mas a carne está fraca, eu achei muito interessante o que Hendrickson disse, um teólogo, né? Ele disse o seguinte, a palavra dele, a palavra carne, no sentido que lhe é atribuído na expressão a carne é fraca, indica a natureza humana considerada do prisma da sua fragilidade e necessidade, tanto física quanto psíquicas. Enfim, neste contexto então, a carne é fraca, aqui do texto está relacionada à fraqueza humana. O que Jesus quis dizer é o seguinte, olha, o espírito de vocês está pronto para orar. Está aí disposto a orar, está pronto para orar, mas o corpo não está deixando, vocês são fracos fisicamente. Isso faz todo sentido, irmãos, porque esses camaradas aqui, eles andavam o dia inteiro para lá e para cá, para lá e para cá, chegava à noite, estava todo mundo destruído mesmo. Então, mesmo que o espírito estivesse pronto ali para orar, para vigiar, o corpo não aguentou, porque o corpo perece das suas dores, é fraco. Foi nesse sentido que Jesus falou com eles aqui. Não diferente disso. Depois disso, irmãos, que aconteceu aqui, ele foi orar de novo. Isso não desanimou Jesus. De ver os discípulos ali dormindo, cansados, não desanimou. Porque quem estava angustiado era Cristo, era Jesus. Então, Jesus foi lá e orou de novo. Depois ele voltou. Isso aconteceu 3 vezes, pessoal, na passagem. Depois você lê a passagem toda, aconteceu 3 vezes aqui. Isso aconteceu 3 vezes no momento aqui em que Jesus estava pedindo para que eles orassem. Agora, irmãos, você já parou para pensar que se possível, que Jesus colocou aqui em sua oração, em momento de grande angústia e tristeza, pode se aplicar a você também que está aqui me ouvindo? Já parou para pensar nisso ou não? E que talvez você tenha que conviver com o seu problema o resto da sua vida. E que neste caso, e se você tiver que conviver com o seu problema o resto da sua vida, talvez a pergunta seria outra. Como posso viver bem e feliz com essa dificuldade na minha vida? Talvez a pergunta seja essa. Como Paulo certa vez, né? Pai, Senhor, tira o espinho da carne de mim. E o Senhor disse, a minha graça te basta. Só que você via esse homem feliz, alegre, contente, regozijante na presença do Senhor. Isso não é falta de problema, isso é intimidade com Deus. Oi? Tinha bastante, muito mais que nós, né, Djalma? Muito mais que nós. Então, você que está aí mal, que está batido, que está triste emocionalmente, fale com o Pai, converse com Deus, confie no Senhor. Diga para Ele, Senhor, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, e deposite esta confiança em Deus, e descanse em Deus, descanse nele. Ele vai fazer o que deve ser feito. Mesmo com tudo isso, Jesus, ele não parou de orar e continuamente esteve na presença de Deus. Então, não abandone o Senhor. Não abandone aquele que é o único que pode te ajudar em momentos de dificuldades emocionais.